É fácil para nós aceitarmos que a divisão das pessoas em superiores e comuns é produto da imaginação. Mas a ideia de que todos os humanos são iguais também é um mito. Em que sentido todos os humanos são iguais uns aos outros? Existe alguma realidade objetiva, fora da imaginação humana, em que somos verdadeiramente iguais? Revolução agrícola. De um lado, a prosperidade, o progresso, e de outro lado, a perdição. No século I existiam aproximadamente 2 milhões de caçadores-coletores. Parece um número grande? Parece, mas só parece, porque do outro lado a gente tinha os agricultores que já estavam chegando perto de 250 milhões. Obviamente, conforme o tempo foi passando, a balança foi pendendo cada vez mais e mais para o lado da agricultura. A vida de ambos era estrondosamente diferente. Enquanto os caçadores-coletores não tinham muros que os limitasse, os agricultores criaram uma das coisas que nós iríamos lutar e lutamos até hoje, que são as casas. A gente pode dizer sim que a Revolução Agrícola não foi só uma revolução psicológica, uma revolução social, foi também uma revolução arquitetônica. Foi nessa época que os sapiens começaram a dar cada vez mais valor ao futuro e ao consumo do presente. Então eles estavam sempre pensando, será que o tempo vai mudar? Será que vai chover? Será que vai secar tudo, esturricar toda a minha plantação? Apesar de eles serem cada vez mais entendidos do mundo vegetal, eles estavam à mercê de pestes e inundações, por exemplo. Eles eram obrigados a ter reserva para caso aquele planejamento da qual eles tinham feito no período anterior à colheita desse errado por algum motivo. Inclusive, é até bem interessante pensar na seleção natural e no planejamento, né? Então, os sapiens que eram melhores planejados, eles sobreviviam mais. Inclusive, até hoje o planejamento nos beneficia em, diversos cenários. I have the best stocked survival shelter in northeastern Pennsylvania, but everything has a shelf life, so I must eat and then replace everything that's about to expire. It's nice not to have to plan my meals. Esse estresse agricultor foi base para muitos sistemas políticos e muitos sistemas sociais, mas a história ela nunca foi boa com os agricultores. Você conhece algum agricultor, alguma pessoa que vende verdura, que vende legume, que põe a mão na terra de fato, que seja rico? Pois é, acho que não, né? Eu também não conheço nenhum, só os donos das grandes empresas, mas eles não contam porque eles não colocam a mão na massa. No início da Revolução Agrícola era exatamente a mesma coisa. Desde essa época já existia quase que um sistema de castas, onde pouquíssimos tinham demais e muitos viviam na miséria. Um dos grandes problemas aí foi que desde o primeiro sapiens até o último caçador-coletor levou muitos anos, levaram inúmeros, milhares de anos, milhões de anos. Mas, desde o primeiro agricultor até quem a gente é agora, levaram pouquíssimos anos. Então não deu tempo para a gente entender a importância de se trabalhar em grandes grupos. As tribos que os caçadores-coletores sobreviviam, elas eram compostas por pequenas centenas de sapiens. E eram por eles que cada indivíduo sobrevivia procurava comida enfim, tentava manter o grupo cada vez mais estável. E aí, cara, chega um momento que algum evento muda drasticamente o modo de como a gente vive e, por algum motivo, tem uma explosão populacional gigantesca e aí acontece que não tem só algumas tribos de sapiens, tem milhares, milhões de tribos de sapiens e cada uma vai lutar por elas. Aí começa essa invenção de o que é família, de um que é um núcleo familiar. Aqueles que entendem como dominar algumas tribos, algumas famílias, eles vão se sair melhor. Então eles vão ser os dominadores, enquanto os outros vão servi-los. Mas como fazer com que pessoas que não se conhecem, que nunca se viram na vida, cooperem entre elas? A gente descobriu que os mitos são muito mais fortes do que nós imaginávamos. Assim que pôde suportar, ele foi batizado no fogo do combate. Foi ensinado a nunca recuar, a nunca se render.
ensinado que morrer em serviço num campo de batalha por Esparta era a maior glória que ele poderia alcançar em sua vida. Para vocês terem uma ideia, impérios gigantescos como o babilônico, como o persa, eles se empenharam fortemente, duramente, para que as pessoas acreditassem no mesmo mito que eles. Assim a ordem seria mantida e o caos permaneceria guardadinho. Mas é claro, né? É claro que essa ordem, ela se mantia muito mais na dor do que no amor. Então as pessoas que desobedeciam a alguma coisa que o império falasse para elas, né? Elas eram severamente punidas e principalmente elas serviam como exemplo para que a desobediência não se tornasse uma coisa repetitiva, né? Isso era uma coisa que eles não queriam, óbvio. Mas, Bia, como assim? Existia algum tipo de lei já nessa época? Algum tipo de escrito da qual eles falavam para toda a população? Mais ou menos. O Código de Hammurabi, por exemplo. Muito extremo, muito extremo. Então, uma coisa mais tranquila. Declaração de Independência dos Estados Unidos. Ambos os códigos se baseavam em ordens majoritariamente imaginadas que estavam no mundo das ideias, mas que por algum motivo, de certa forma, estavam incrustadas no mundo real. Então é meio que óbvio, né, que a gente discorde do Código de Hammurabi, porque ele, de acordo com o que a gente acredita hoje e de acordo com os nossos códigos morais, principalmente, que temos hoje, ele tinha uma visão bastante deturpada do que era justiça, né? Ele dividia pessoas em gênero, pessoas em classes para falar quem era mais importante ou não. Mas é isso, né? Isso é o que a gente acredita hoje, no século XXI, de acordo com o contexto em que a gente vive atualmente. É muito difícil a gente falar sobre alguma coisa sem falar sobre o contexto histórico também. Mas, Bia, dá para alguma ordem ser mantida por tantos e tantos anos só por meio da violência? Geralmente não. Então, o que eles fazem? Eles envolvem deuses, pátria, nação, honra e dinheiro no meio. Não é o chicote o que eles temem. É a minha força divina. Mas eu sou um Deus generoso. Eu posso te fazer rico. Mas, para que essas ordens se mantenham cada vez mais e mais vivas dentro do nosso mundo real, ela precisa seguir 3 regrinhas básicas. A primeira regrinha é estar totalmente, cada vez mais incrustada no nosso mundo real. A segunda regrinha é que ela defina os nossos desejos. E a terceira regrinha é que ela seja intersubjetiva. Como assim incrustada no mundo material, no mundo real? Por exemplo, a privacidade, o individualismo. Uma das coisas que nós acreditamos hoje é na individualidade, apesar da gente viver em uma sociedade. Então, o Joãozinho é um garoto de 12 anos e ele tem o seu quarto, a sua cama, o seu computador, a sua privacidade. A vida do Joãozinho, ela se baseia numa sociedade, numa realidade onde o indivíduo é mais importante do que o grupo, onde todo indivíduo tem uma história, todo indivíduo tem um porém, todo indivíduo tem um lado. Isso é o que a gente acredita hoje, apesar de existirem inúmeros grupos da qual as pessoas fazem parte, cada pessoa é diferente da outra. Mas e nos séculos passados? Era isso em que se acreditava? As pessoas tinham só um quarto, só para elas, assim? Tinha um computador não, tinha um livro só para elas? Tinha uma caneta só para elas? Elas tomavam banhos sozinhas? Definir os nossos desejos, porque os mitos, eles precisam governar de forma ativa as nossas vidas. Então, sua vida com seu parceiro tá ruim? Você precisa conhecer a nova praia descoberta do Caribe, então você precisa viajar. Tá com falta de criatividade? Olha, saiu um livro novo maravilhoso que vai mudar todo o seu mindset de acordo com o que é arte e o que não é arte. Então, no Antigo Egito, você acha? Vai lá, tem um casal e o relacionamento deles está indo mal. Não sei se isso existia no Antigo Egito, mas enfim, né? Você acha que ele ia falar, olha amor, vamos lá para as Arábias pra gente ter uma segunda lua de mel? Muito provavelmente isso não aconteceria, muito provavelmente o que aconteceria era que, não sei, ele ia construir uma tumba com o nome dela.
romântico. E ser intersubjetivo pela necessidade de existir numa rede de comunicação subjetiva de muitos indivíduos, como por exemplo as leis, as nações e... vou ser cancelada agora, as músicas. O que tá in? O que não tá in? Qual é a nova tendência para música pop? Por que o rock não é tão mais aclamado como era antes? Viver numa sociedade bem estruturada e querer sair desses muros dos mitos é meio que entrar num labirinto sem saída. Ou então, como diz Harari, quando derrubamos os mitos da nossa prisão e corremos para a liberdade, estamos, na verdade, correndo para o pátio mais espaçoso de uma prisão maior. Ou isso, ou o caos, meus amigos. Se você chegou até esse minuto de vídeo, eu queria te agradecer muito. Esse foi o nosso 6º capítulo de Sapiens, ainda passando por algumas modificações no cenário. A gente ainda não sabe como é que vai ficar, o canal tá passando por uma reforma. Então, muito obrigada pela paciência, muito obrigada pelo carinho de sempre, pelo apoio com o canal. Isso é absurdamente significativo pra gente e eu agradeço muito a todos vocês, a cada um de vocês. Lembrando que se você quiser adquirir o Sapiens ou o Kindle para ler os seus Sapiens, a gente tem link de compra aqui nos comentários. Se você ainda não assistiu os outros capítulos de Sapiens, corre, vai assistir, tá em algum lugar aqui em cima. A gente tem uma playlist também com todos os capítulos que já saíram, portanto, assistam, tenho certeza que vocês vão gostar. De novo, novamente, outra vez, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por assistir esse vídeo até o final e eu vejo vocês daqui 2 semanas, muito possivelmente, com o 7º capítulo de Sapiens. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.